Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, 3. Antes de fazer a leitura, eu convido vocês a fazer o seguinte: pega o teu celular, desliga, e vamos nos concentrar na palavra de Deus. Faz de conta que você está no cinema assistindo Vingadores pela primeira vez. Você não ouve o celular, você não sai para beber água, você não sai para o banheiro, você está vidrado naquilo durante 3 horas. Você se segura, a não ser que seja uma emergência, aí tudo bem. Quem é médico precisa de socorrer alguém, então deixa no vibrador. Mas fora isso, vamos nos concentrar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós essa noite. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vamos orar debaixo dessa palavra, pedindo a Deus sua orientação. Nosso Deus, te peço nesse momento que tu abençoes esse corpo que aqui se reúne, os irmãos que vieram para ouvir tua palavra, Deus. Que esse interesse, que essa fome seja saciada, que a tua palavra entre nos corações, nas mentes de cada um aqui presente, possa operar a transformação que ela deve operar, Senhor. Aquilo que o Senhor revelou possa mexer com os nossos pensamentos, possa mexer com a nossa vida, a nossa forma de encarar a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então você tem aqui uma pergunta, não é bem uma pergunta, eles pediram, é um pedido dos discípulos para falar sobre as últimas coisas, a consumação do século e a vinda de Cristo. Eu queria falar sobre a segunda vinda de Cristo, sobre os assuntos do fim dos tempos. Uma palavra que nós costumamos usar muito em teologia a respeito desse assunto é escatologia. Escatologia é uma palavra difícil que significa simplesmente o estudo das últimas coisas, o estudo do fim dos tempos. E nós nessa igreja temos frequentemente, repetidamente tocado nesse assunto. Nós temos um curso, mini curso de escatologia que nós oferecemos uma vez por ano, que é chamado Apocalipse Now, que este ano será oferecido lá na Igreja Batista Nova Canaã. Vai ser no primeiro sábado de agosto. Então, os irmãos anotem essa data. Será um curso, mini curso de escatologia, mini curso de Apocalipse. Nós vamos fazer lá na Igreja do Pastor Paulo Weiler. Mas o assunto aqui então é bastante pertinente, esse estudo do fim dos tempos. Para que estudar escatologia? Muita gente não gosta de ensinar sobre escatologia, mas é necessário. Por que é necessário? Bom, primeiro porque a Bíblia fala muito disso. A Bíblia fala muito do fim dos tempos. Então, se não fosse importante você estudar isso, você compreender isso, as profecias, Deus não se preocuparia em deixar tanta coisa registrada nas Escrituras a respeito desse assunto. Então, é fundamental. Nas prioridades de Deus, está entre as primeiras você saber do fim dos tempos. Você vai ter muitas coisas que são complicadas e que você não vai entender, mas existe muita coisa revelada que é para a sua compreensão, para a minha compreensão, para a nossa preparação para o fim dos tempos, para a nossa preparação também para alcançar outras pessoas com a profecia. E você tem aqui no versículo 4, eu li o versículo 3, e no versículo 4 ele vai dar uma razão clara
por que você precisa estudar escatologia? Versículo 4, resposta de Jesus. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Só isso já é suficiente. Você estuda o fim dos tempos para que ninguém te engane. Crentes não devem ser enganados por falsos profetas, por falsos ensinos, por ensinos errados a respeito dos últimos tempos. E esses ensinos vão se multiplicar à medida que o tempo vai passando. E esses são ensinos que cativam as pessoas, porque muitas pessoas querem saber o que vai acontecer no fim dos tempos. As pessoas têm essa curiosidade, elas querem saber qual será o destino do planeta Terra. O que está relacionado com a vinda de Cristo e com os tempos do fim. Então, você tem vários ensinos aí entre as religiões. Por exemplo, se destacam os testemunhos de Jeová. Eles falam muito de profecias. Os testemunhos de Jeová falam bastante de profecias. Então, se você não souber o que a Bíblia diz a respeito de profecias, você não vai estar apto a discernir se o que eles estão falando está certo ou está errado. Por exemplo, quando eles dizem que apenas 144 mil testemunhos de Jeová irão para o céu. O céu é só para 144 mil pessoas, testemunhas de Jeová fiéis. Como é que você vai rebater isso? Ou você está nesse meio, então você não vai para o céu? Como é que você vai saber sobre isso? Se isso está certo ou está errado, ele vai te mostrar isso na Bíblia. Então, esses grupos, eles conseguem atrair muita gente por meio de ensinos e profecias. Adventistas do sétimo dia costumam dizer que nós, os que cultuamos no domingo, recebemos a marca da besta. Que o número da besta é o culto no domingo. O culto consciente no domingo é a marca da besta, você sabia disso? Então, isso é ensinado nos livros deles, no canal de televisão deles e nas igrejas. Que nós, os que cultuamos no domingo, recebemos a marca da besta. Eu não sabia disso, mas eles dizem. Então, será que eu de fato recebi a marca da besta? Estou seguindo o anticristo porque estou cultuando hoje no domingo e não no sábado? Como é que você vai saber a resposta para estas e outras perguntas? Jesus disse: você deve estudar a Bíblia, você deve estudar o fim dos tempos, porque você precisa estar firme para que ninguém te engane. Ninguém te engane. É possível entender de fato o fim dos tempos pela Bíblia? Porque existem tantas correntes, linhas de pensamento e de ensino a respeito do fim dos tempos, cada um diz uma coisa diferente. Mesmo entre os evangélicos, você vai ter gente dizendo que Jesus Cristo volta, é o fim do mundo, acabou, vai para o céu ou inferno. Outros dizem que Jesus vai voltar e ele vai derrotar o anticristo e vai implantar o reino de Deus aqui na terra durante 1000 anos. Outros dizem que, na verdade, esse tempo de 1000 anos já está acontecendo, nós já estamos vivendo no tempo do reino de Deus, 1000 anos. Outros vão dizer: não, ainda não estamos vivendo, a igreja vai conquistar o mundo. A igreja vai conquistar o mundo para Cristo, e então Jesus Cristo virá para reinar nesse mundo que nós conquistamos. Então, existe toda a sorte de ensino a respeito disso. Tem gente que vai dizer que nada disso vai acontecer, isso é tudo linguagem figurada. No simbólico, não existe esse reino de Deus na terra, literalmente. Como é que você vai saber? É possível saber objetivamente qual das leis está correta? Tem tantas pessoas estudadas, pastores, letrados, estudados, inteligentes, ensinando, cada um ensinando uma linha diferente. Então, como é que nós vamos saber qual é a linha correta? As religiões têm suas escatologias. Os espíritas têm a sua escatologia. Eles acham que o mundo, então, as pessoas vão evoluindo por meio de reencarnações. Vai reencarnando e as pessoas vão evoluindo, o mundo vai melhorando. Isso são doutrinas a respeito do futuro. O futuro vai estar melhor do que hoje, porque você vai evoluindo. Você tem, então, esse é um pensamento pagão bastante comum entre budistas, entre hinduístas,
essa ideia da reencarnação, que nós não ensinamos. Nós ensinamos ressurreição. Você morre uma vez, uma vez você ressuscita, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna, para a segunda morte. Você ressuscita para morrer de novo, né? Então, se forem salvos, confiarem em Jesus Cristo, ressuscitarão para a vida eterna, os demais para a morte e condenação eterna. O que dizem as religiões monoteístas? Aquelas que creem em um só Deus. Então, existem várias religiões no mundo que são politeístas, né? Acreditam em vários deuses, mas o que dizem aqueles que acreditam em um Deus só? Existem 3 grandes religiões monoteístas no mundo, por ordem de aparição na Terra. Os que vieram primeiro, os judeus. Dentre as grandes religiões monoteístas, os judeus vieram primeiro, já desde os tempos do Velho Testamento. Então, você tem o judaísmo. Em seguida vieram os cristãos. Os cristãos são, a nosso ver, uma continuação do plano de Deus. Não somos praticantes do judaísmo, mas nós somos uma continuação, uma continuidade daquilo que vinha. Deus sim, Ele escolheu os judeus, Deus sim deu a lei aos judeus, e Deus sim deu o Cristo aos judeus. E nós, como cristãos, cremos no Cristo judeu, e nós seguimos uma continuidade daquilo que vem do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, nós somos a segunda religião, grande religião monoteísta, e mais tarde apareceu o islamismo do profeta Maomé, os muçulmanos. Também, hoje, eles são mais de 1 bilhão. Os cristãos nominais são perto de 2 bilhões, 1,6 bilhão, não tenho agora a certeza do número, mas digamos que a maior religião, o maior grupo de religiões ainda são os cristãos, em segundo lugar os muçulmanos, e em terceiro lugar, dentre os monoteístas, os judeus, que estão aí cerca de 300 milhões, se eu não me engano. Então, são as 3 grandes religiões monoteístas. O que eles ensinam a respeito dos últimos tempos? Bom, vamos começar com os judeus, então. Os judeus, se você for ler os escritos antigos dos rabinos, você vai ver que eles ensinam a respeito de um período no futuro de 7 anos de tribulação que virá sobre a terra. Vai haver um período de 7 anos de tribulação, onde Armilos é o nome que eles dão para o nosso anticristo. A figura do anticristo eles chamam de Armilos. Armilos irá lutar contra Israel. Nesse período, Elias virá, ou então o profeta que vem no espírito de Elias, na semelhança de Elias, virá, e ele anunciará a vinda do Messias. Isso é o que os judeus creem desde antes de Cristo, que haveria a tribulação, luta contra Israel, e que Elias viria anunciando o Messias. Esse Messias, filho de José, viria. Messias, creem em um Messias, filho de José. Eles chamam de Mashiach ben Yosef, Messias, filho de José. Esse Messias será morto por Armilos. Essa é a escatologia deles. Você encontra, não é unanimidade entre eles, judeus também são divididos com relação à escatologia, mas existe uma linha que ensina que o Messias será morto por Armilos. Mas então, Messias, filho de Davi, virá, derrotará Armilos e ressuscitará o Messias, filho de José. Eles creem em 2 vindas do Messias, também como nós. Messias, filho de José, morre e depois ele é ressuscitado quando vem Messias, filho de Davi. Alguns acham que os dois são uma mesma pessoa. Alguns acham que eles são a mesma pessoa, só que ele ressuscita. Outros acham que são 2 pessoas. Messias, filho de José, que morre, e o Messias, filho de Davi, que ressuscita ele e mata o anticristo. Então isso é a escatologia dos judeus. Você encontra essas histórias num livro muito impressionante de textos antigos chamado Os Textos do Messias, Rafael Patai. Eu acho que não tem em português, mas é uma obra muito interessante. E esse Messias, então, ele reina durante 1000 anos de paz na terra após isso. Então,
vem o Messias, tem o anticristo, o Messias mata o anticristo e reina durante 1000 anos. Essa é a escatologia dos judeus. Qual é a escatologia dos cristãos? Bom, eu vou colocar a linha que nós temos aqui nessa igreja, chamada pré-milenista. Eu vou dar um resuminho aqui para vocês bem rápido. E essa linha pode ser traçada como a linha mais antiga dentro do cristianismo. Essa é a linha mais antiga, desde os tempos dos apóstolos. Eles já criam no pré-milenismo, eles criam dessa maneira, até porque eles eram judeus. Então, eles como judeus, eles criam nesse Cristo que vinha para matar o anticristo, para derrotar os inimigos de Israel e para instaurar um reino de 1000 anos na terra, um reino de paz, um reino de Deus. Então, os 12 discípulos, eles achavam que Jesus então seria esse Cristo. Eles tinham essa expectativa de que ele iria derrotar os romanos e libertar Israel. Essa era a expectativa. E por isso a frustração quando ele morre. Eles não entendem por que ele morre. Não havia esse consenso de Messias filho de José, Messias filho de Davi. Isso aí são discussões entre os rabinos, mas os discípulos estavam esperando o rei. Ele veio para reinar. E de repente ele morreu. Mas eles eram pré-milenistas, eles achavam que o Messias vinha antes do milênio, matava o anticristo e inaugurava o reino de Deus, que a gente chama de milênio, aqui na terra, os 1000 anos de paz. Os cristãos, então, creem que o anticristo vem. Se você ler o Apocalipse, você vai ver Apocalipse 6, o anticristo vindo em um cavalo branco, vencendo em meio a guerras, e ele se torna o nome projetado no mundo. Então o anticristo vem e ele governa por 7 anos de grande tribulação. Assim como os judeus ensinaram, os cristãos também ensinam da mesma forma. 7 anos de grande tribulação, ao lado de uma segunda figura chamada falso profeta. Isso está no Apocalipse capítulo 13. Então você tem 2 personagens na escatologia cristã pré-milenista. Você tem o anticristo, que é o governador, e você tem o falso profeta, que é o líder religioso nessa época. Religião do anticristo. Ao final dos 7 anos de grande tribulação, Jesus, o Filho de Deus, retorna nas nuvens, montado em um cavalo branco. Note que o anticristo também vem no cavalo branco. É um falso Cristo, ele é um imitador, ele vem no cavalo branco. E na visão de João, em Apocalipse 19, também o Jesus Cristo, o Filho de Deus, vem montado num cavalo branco, cercado de seus anjos, dos santos que vêm dos céus. Ele derrota os exércitos do anticristo e lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então, em seguida, ele inaugura o milênio, o reino de Deus na terra. Então, a escatologia dos cristãos pré-milenistas é praticamente idêntica a esta linha da escatologia do judaísmo. Tá? A maneira como os judeus entendiam é baseada nos escritos do Velho Testamento. Então, você vai encontrar diferenças, mas a linha básica é a mesma. Você tem o Cristo voltando, derrotando o anticristo e inaugurando o reino de Deus aqui na terra. Então nós não vamos só habitar no céu. Sua esperança é habitar no céu, eu sei, a minha também. Mas existe um reino de Deus aqui na terra. Existe um reino de Deus prometido aqui na terra. Jesus governando em Jerusalém e os povos se submetendo a ele. Existe, eu não vou entrar nos detalhes desse período hoje à noite porque não há tempo para isso, mas é só um resumo para os irmãos compreenderem. Os apóstolos eram pré-milenistas. Veja Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele fica 40 dias com os apóstolos. Antes dele ser levado aos céus, ele já ensinou, ele já passou 3 anos ensinando as escrituras para eles antes de morrer. Depois da morte, da ressurreição, ele passa mais 40 dias ensinando a Bíblia para eles. Eles têm o conhecimento da Bíblia, eles são as pessoas que vão nos trazer as escrituras e ensiná-las. E agora Jesus anunciou para eles esperarem em Jerusalém, aguardarem a vinda do Espírito Santo, quando eles seriam revestidos de poder. E aí vem uma pergunta interessante no versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja a pergunta dos discípulos.
Eles não perguntam: Senhor, é aí que a gente vai para o céu? Não perguntam isso. Eles perguntam: Senhor, quando vier o Espírito Santo, com certeza eles lembraram da profecia de Joel 2, quando diz que ele ia derramar o Espírito Santo, e que as crianças teriam visões, os velhos teriam visões, as crianças teriam visões e tudo isso. Eles lembraram disso. Eles pensaram: esse é o reino de Deus. Senhor, é aí que o reino volta para as mãos de Israel? Esse seria o momento adequado de Jesus chegar para eles e falar: olha, esqueça esse negócio de reino de Israel, nunca mais vai haver um reino em Israel. Quando eu voltar, vocês vão para o céu e acabou. Mas ele não responde assim. Ele só respondeu no versículo 7: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele disse: eu não vou responder isso. Não compete a você saber quando vai ser restaurado o reino em Israel, mas vai ser restaurado. A escatologia deles não estava errada, que o reino será restaurado, que o Messias vai reinar em Israel. Ele vai reinar em Israel, só que vocês não sabem nunca quando. Isso aí não está nas suas mãos saber. Então, eles tinham essa expectativa, nunca foi corrigida por Jesus. Olha, esqueça isso. Então, os cristãos eram pré-milenistas, por isso eu creio que esta é a linha que você deve seguir com relação à escatologia. É a mesma expectativa que os judeus tinham, só que eles erraram em achar que na primeira vinda de Cristo ele já reinaria. Ele não veio para reinar na primeira vinda. Ele volta um dia para reinar. Então, se você está aí preocupado com os seus problemas na vida e com esse mundo e não sabe para que caminho, para que direção esse mundo está indo, nós vamos ver aqui alguns textos que falam em qual direção esse mundo está indo, para que você tenha uma perspectiva correta do fim dos tempos e dos tempos em que nós vivemos. Então, os cristãos começaram pré-milenistas, depois eles se dividiram. Alguns acharam: não existe mais Israel, não existe mais reino de Deus, eu acho que isso é tudo figurado. E são pensamentos que vieram depois. Originalmente, os cristãos eram pré-milenistas. O que ensina a terceira religião monoteísta? O islamismo. O que ensina o islamismo a respeito dos últimos tempos? Não sei se você sabe, mas os muçulmanos creem em Jesus e eles veneram Jesus, reverenciam Jesus. Eles têm muito respeito por Jesus. Qual é a diferença, então, entre a fé muçulmana e a fé cristã? Quem é Jesus para o muçulmano? Vamos ver, isso pode ser percebido na escatologia. Primeiro, os muçulmanos, isso aqui você vai encontrar tanto no Alcorão, que é o livro sagrado das palavras de Allah, e na Sunna, ou no Hadith, que é o livro das palavras de Maomé, considerado assim pelos muçulmanos. Eles têm também dois personagens, na verdade 3 personagens no fim dos tempos. Lembra que nós temos o anticristo, o falso profeta e o verdadeiro Cristo, que destrói os outros 2 primeiros, né? Eles têm 3 personagens também. E nós temos 7 anos de tribulação. Eles têm 7 anos de paz. Eles creem que existe um personagem chamado Mahdi, que vem num cavalo branco, vencendo os inimigos do Islã, e ele reina por 7 anos de paz. Existe o Mahdi que vem, derrota os inimigos dos muçulmanos e reina por 7 anos de paz. Lembra que nós cremos que existe um anticristo que vem e reina por 7 anos de tribulação. Eles invertem essa escatologia. Para eles vem um justo que reina por 7 anos. Jesus também faz parte, é a segunda pessoa que aparece na escatologia muçulmana. Jesus, que eles dizem que não morreu, portanto ele não ressuscitou, ele não expiou pelos nossos pecados. Jesus, para os muçulmanos, não morreu numa cruz por você e não ressuscitou. Não existe alguém que paga pelos seus pecados no islamismo, cada um paga pelo seu. Não existe. Nós cremos que Jesus paga pelos nossos pecados. No islamismo, cada um paga pelo seu. Não existe substituição, não existe bode expiatório, não existe expiação. Então, para eles, Jesus não morreu na cruz.
Ele sobreviveu e foi levado aos céus. Ele volta no fim dos tempos, nesse período de 7 anos. Ele volta no fim dos tempos para quê? Dizem os textos sagrados dos muçulmanos que ele vem quebrar a cruz. Ele vem para quebrar a cruz. O que significa isso? Ele vem para corrigir os erros dos cristãos. Porque os cristãos dizem que ele é filho de Deus. E para o muçulmano, Alá não tem filho. Não existe filho de Deus. Então Jesus não é filho de Deus para Alá. Jesus para os muçulmanos é um profeta. É o segundo maior profeta da história. O maior é Maomé. Então para eles, Jesus, quando ele voltar, ele vem para corrigir esses erros dos cristãos que passaram 2000 anos, sei lá quantos mil anos que vão ter até aquele período. Passaram esse tempo todo ensinando que Jesus era filho de Deus. Então, Jesus voltaria para dizer: não sou filho de Deus. Os cristãos estão errados. A visão muçulmana é que é correta. Então, esse Jesus estaria no lugar do falso profeta do Apocalipse. Esse Jesus muçulmano, ele entra no lugar do falso profeta. Nós temos o anticristo e o falso profeta, que é o líder religioso. Eles têm o Mahdi, que é o líder político, e o Jesus, que é o líder religioso. Só que o que eles ensinam é completamente contrário do que Jesus verdadeiro ensina. Esse é um engano. Então, se você não conhece a escatologia, você vai começar a ouvir muçulmano falando de Jesus, e você vai falar: olha, eles creem em Jesus como nós. São nossos irmãos. Cuidado. Vede que ninguém vos engana. Vede que ninguém vos engana. Tem mais um terceiro personagem. Dajjal. Dajjal é o anticristo deles. Quem é Dajjal? Ele diz que ele é o Jesus filho de Deus. Na escatologia muçulmana, isso não é também uniforme, eles têm vários pensamentos diferentes, então um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, mas existe uma linha que ensina isso no islamismo, que Dajjal, ele vai dizer que ele é Jesus, o filho de Deus. Mas na verdade isso é uma mentira, porque Deus não tem filho. Então esse é o anticristo muçulmano, Jesus que chama-se filho de Deus. Esse Dajjal vai ser morto pelo Jesus deles, que diz que não é filho de Deus. Depois, Jesus, então depois que ele já matou o Dajjal, ele vai se casar, vai ter filhos e ele vai morrer. Essa é a escatologia muçulmana. É um completo inverso da escatologia cristã. Na escatologia cristã, você tem 7 anos de tribulação, você tem o anticristo e você tem o falso profeta. Cristo volta no final e destrói esses dois. Na escatologia muçulmana, esses dois são os bons e eles destroem o Cristo no final. Entendeu? É assim. Quais são, então, os sinais que nós esperamos para a vinda de Cristo? Respondendo então as perguntas que os discípulos fizeram em Mateus 24. Mateus 24, vamos voltar. É claro que eu não vou ter tempo de responder, de mostrar todos os sinais do fim dos tempos, mas você já tem uma noção do resumo do que irá acontecer. E qual é a expectativa? Bom, você não tem como saber. Então, baseado nos sinais que nós vemos no mundo, quanto que o irmão acha que vem Jesus? Ele vem nesse século, vem no século que vem, pode vir esse ano. Olha, Jesus pode vir hoje ou amanhã para arrebatar a sua igreja. Arrebatar a sua igreja. Para a segunda vinda ainda faltam outras coisas. Existe uma diferença entre a segunda vinda de Cristo para reinar e a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Isso eu não vou falar hoje porque eu não tenho tempo. Se você quer saber disso, você faça o mini curso de Apocalipse ou então faça o curso de teologia que nós oferecemos aqui no Instituto Batista Bíblico Independente, aqui na igreja. Mas, sobre os sinais de Mateus 24, vejam só, Mateus 24, versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal que ele fala. Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Nós temos aqui Mahdi, Jesus, Dajjal, Armírios, nomes diferentes, mas a ideia é a mesma. Pessoas dizendo que são o Cristo. Cuidado.
Você tem que conhecer o fim dos tempos para não ser enganado. Ou então para passar essa informação para que as pessoas não sejam enganadas. O segundo sinal ele vai dizer no versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ele fala de guerras e rumores de guerra. Eu disse, não tem como dizer pelos sinais quando Jesus vem. Ninguém sabe quando Jesus. Mas você pode saber a tendência do mundo. Isso você pode, para você não ficar iludido com essas atividades em busca da paz mundial. Será que o mundo vai conseguir atingir a paz mundial? Vamos envolver para conseguir ações políticas em prol da paz mundial. Olha, é bom que os políticos busquem a paz mundial. Eu quero políticos que busquem a paz mundial. Agora, eu não sou ingênuo a respeito do futuro desse planeta. Porque está escrito o que vai acontecer. Para que você não se decepcione quando você aposta suas fichas nos homens. Quando você aposta suas fichas nos homens, você vai ficar decepcionado. Agora, se você aposta suas fichas na palavra de Deus, você vai lutar pela paz entre as pessoas. O jogo certo. Mas, você sabe o que pode acontecer e o que vai acontecer. A tendência é muito clara. Aqui fala de guerras e rumores de guerras. Bom, sempre houve guerras no mundo. A história do mundo se confunde com a história das guerras. Quem tem filho aí na escola, né? Ensino fundamental, ensino médio. Quantas vezes você já estudou a Segunda Guerra Mundial com seu filho? Você está com a filha aí, estou com minha filha aí com 14 anos agora. Eu achei que já sentei umas 3 vezes aí nos últimos anos aí com ela para repassar a Segunda Guerra Mundial. Porque a história do mundo se confunde com a história das guerras. Então sempre houve isso. O que tem de novidade no fim dos tempos? Bom, fala de nação contra nação, reino contra reino. Na verdade, a tendência são guerras globalizadas, guerras maiores, não guerras locais, não guerras tribais, são guerras de impérios, são guerras mundiais. Nós tivemos 2 só no século XX. Na Segunda Guerra, se eu não me engano, morreram 40 milhões. Então, o número de mortos está recebendo. E você tem no Apocalipse algumas indicações de guerras. Nosso tempo está avançado, mas vamos ver só 3 passagens aqui. Eu separei 2 do Apocalipse e um texto de Ezequiel. Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, versículo 4. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Aqui é uma passagem onde o Cordeiro está abrindo uma série de selos. E um desses selos diz o seguinte, no versículo 4: e saiu outro cavalo. Os 4 primeiros selos são os 4 primeiros cavalos do Apocalipse. A minha voz está acabando, mas vamos lá. O clima não está ajudando também, né? E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Guerra. Os tempos prevê guerras. No versículo 8 também diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome e com mortandade por meio das feras da terra. Não só por meio de guerras, mas outras razões. Aqui você tem aqui a 4ª parte da população da terra morrendo. Então, esses são guerras e rumores de guerras. Se o mundo tem 6 bilhões de pessoas, vamos supor que existe perto de 2 bilhões que se dizem cristãos, né? Se 500 milhões forem de fato cristãos, já é muito, né?
dizer que foram arrebatados aí 500 milhões antes disso, né? Se o arrebatamento vem antes disso tudo, você tem 500 milhões sendo tirados da terra. Mas sobra aí, vai sobrar aí, uns 5 bilhões vão sobrar aí. Então mais de 1 bilhão vão morrer aqui nessas guerras. Está acostumado com 40 milhões da Segunda Guerra? Fichinho. Perto do que vem por aí. Depois você tem no Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículos 16 a 18. Vamos ver o 15 também. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Um terço dos homens vão morrer. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Então você tem aqui, faz a conta aí, 200 milhões. 20 mil vezes 10 mil. Esse é o número dos exércitos. 200 milhões. Vai ter uma guerra e vão morrer agora um terço desses que sobraram. Então, se você tinha aí 5 bilhões, morreu mais de 1 bilhão, sobrou aí 4 bilhões, morre mais um terço, mais de 1 bilhão morrendo de novo. Um terço das pessoas, mais um terço dos que sobraram morrendo. 200, uma coisa curiosa, 200 milhões, João, quando escreveu esse número de soldados, 200 milhões, a população do planeta Terra na época era 200 milhões. Não tinha como João pensar em um exército de 200 milhões. Isso é a população da Terra inteira. A população do mundo, para os irmãos terem uma ideia, hoje é 6 bilhões. Por volta do ano 1700 depois de Cristo, a população ainda era 400 milhões. 400 milhões. A população do Brasil está quanto? 200 milhões, né? Hoje só o Brasil tem 200 milhões. Em 1700 era 400 milhões. Só foi atingir 1 bilhão em 1850. 1850 você tem a população. O crescimento populacional só cresce ali no século XX. Ali tem um estouro populacional. A população vai crescendo exponencialmente, a medicina também melhora, e aí você tem populações crescendo. Mas João não tinha como imaginar isso naquela época. Hoje em dia é muito possível isso. Você junta um grupo de nações muito populosas, você tem 200 milhões de soldados. Vamos passar para uma profecia que fala sobre nações muçulmanas e sobre a Rússia. Ezequiel 38. É a última passagem sobre guerras que eu vou falar. Ezequiel 38 nos fala sobre países muçulmanos e sobre países que ocupavam a antiga União Soviética. A Bíblia fala sobre isso. Ezequiel 38, versículo 2. Filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Primeiro ele fala então aqui de Gog, Magog, Meseque e Tubal. Quem são esses? Vamos à frente ali no versículo 4, você tem: fartei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas, etíopes e Puti com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togama do lado do norte, e todas as suas tropas, muito povo contigo. Esses povos, todos esses nomes aí, eles vêm de descendências que são mencionadas no Gênesis. Não vamos ler porque não temos tempo agora. Mas se você abre a sua Bíblia lá no Gênesis capítulo 10, você vai ver entre os filhos de Noé, você vai ver Cão e Jafé.
Alguns desses povos vieram de Cã, outros vieram de Jafé. Os iscamitas povoaram ali o norte da África, o continente africano, e alguns países também, as regiões do Oriente Médio. E os jafetitas, quando saíram da arca e com o crescimento das populações, eles deram origem aos povos asiáticos e europeus. Então você tem aqui muitos povos sendo mencionados. Esse Gog, Magog, Mesec, Tubal. Então isso provavelmente vem da Europa, Ásia e Rússia. Os judeus acham que eles são habitantes das vizinhanças ali do Mar Negro, onde fica a Turquia, onde fica a Rússia, Romênia, essa região. São povos que vêm do norte de Israel. Descendentes de Mesec podem ter fundado Moscou, alguns acham. A antiga Moscou vem de descendentes de Mesec. Versículos 4 a 6, então, falam também da Pérsia. Quem é a Pérsia? Hoje é o Irã. Não é que aparece tanto nas notícias. Eles são inimigos de Israel. Fala de Sudão, fala de Put, que não se sabe exatamente onde é, mas Joséfos ele achava que era essa região da Líbia, Oriente Médio, também vizinhos de Israel. Gomer, jafetitas, são a região da Ucrânia e da Rússia. Esses são povos mencionados aqui. Gomer também, a região do Cáucaso, Armênia, Geórgia, povos da União Soviética. Eles vão se aliar em uma batalha contra Israel no futuro. Então vai haver, a nação de Israel não vai ser removida antes disso da terra prometida. Os muçulmanos vão continuar querendo lutar contra Israel. Então, essas tentativas de paz entre muçulmanos e judeus, no final dos tempos não vai adiantar. É bom que haja paz, sim, política, diplomacia, só que eu sei para onde vai. Vai para uma guerra. No fim dos tempos, isso vai para uma guerra. Pode haver períodos de paz, sim, mas no final dos tempos, esses povos do norte e dos vizinhos de Israel, eles irão atacar Israel. E versículos 15 e 16 dizem: virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó glória durante elas. Então Deus vai lutar por você. Deus não vai abandonar a nação de Israel, o povo de Israel. Esse é o povo escolhido. Deus não rejeita os seus escolhidos. Se você é escolhido de Deus, você não vai ser rejeitado por Deus. Você também, como povo de Deus escolhido, ninguém pode te arrancar das mãos de Deus. Qualquer um que se levante contra você também está debaixo dessa proteção do Todo-Poderoso. Você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso contra aqueles que se levantam contra você. Mas isso aqui é história. Isso aqui vai acontecer. Então, só retornando para completar o nosso estudo introdutório preliminar sobre esse tempo do fim. Em Mateus 24, nós vimos o sinal dos falsos cristos, nós vimos o sinal das guerras, e você tem o sinal dos terremotos. Mateus 24, versículo 7. Eu não vou citar todas as passagens da Bíblia de Apocalipse que falam de terremotos, mas versículo 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E você tem também perseguição. Eu queria terminar com esse ponto, a perseguição. Mateus 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É para essa direção que caminha o povo de Deus que estiver na terra no fim dos tempos. Existe uma discussão sobre o arrebatamento, se ele ocorre antes disso ou não. Mas existirá no fim dos tempos, sim, seguidores de Jesus Cristo aqui na terra, e eles serão perseguidos e serão mortos. Isso é uma palavra que tem que ser falada, porque a ideia da conquista, a ideia de que nós vamos dominar a terra, não é verdadeira.
a igreja não vai dominar a terra. O nosso papel aqui é nos separarmos, vivermos em santidade, perseverarmos na fé e resgatarmos deste mundo condenado o máximo de pessoas que nós pudermos. Vamos resgatar as pessoas. Você não vai salvar o mundo, você vai arrancar do mundo as pessoas que Deus colocar na tua mão, aqueles que foram escolhidos de Deus. Arranque-os por meio da verdade do Evangelho, porque eles estarão no grupo daqueles que serão glorificados no final, e não daqueles que serão condenados. Por isso, Jesus diz no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O verdadeiro crente, ele persevera. O verdadeiro crente, em meio às tribulações, em meio às perseguições, ele é perfeito, ele é pecador, mas Jesus Cristo não larga. Ele não vai trocar Jesus Cristo por amigos, ele não vai trocar Jesus Cristo por Tadjal, ou por Mati, ou por ninguém. Sua fé em Jesus Cristo você guarde. Não sei que perseguição virá aqui no Brasil, ou quando virá, mas não largue a sua fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Nosso Deus, nós louvamos pela revelação da Tua palavra do fim dos tempos. Te rogamos, Senhor, que essa palavra sirva para despertar aqueles que estão dormindo, sirva para alcançar povos que não pensam sobre essas coisas, que estão caminhando para a perdição e não percebem que a Bíblia já disse para onde eles estão indo, que eles possam acordar nisso. Que o Evangelho de Jesus Cristo possa ser pregado e alcance esses corações. Que nossa igreja seja usada para isso, Deus, ministério local, coletivo e individual de cada um de nós. Que para isso nós tenhamos o gosto pelo estudo das Tuas profecias, pelo estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o grupo de louvor, se você gosta de teologia, é importante você estudar teologia. Se você gosta, nós vamos reabrir a temporada teológica do IB em setembro. Nós teremos 2 cursos. Um curso é básico online. Você vai assistir às aulas, você paga R$50 por mês, você vai assistir às aulas que nós vamos dar aqui, você assiste da sua casa. E você faz uma prova no final, e você vai ter um certificado, curso de 1 ano, curso básico. Segundo curso, mais avançado. Você vai vir assistir às aulas aqui, você vai ter acesso a toda a discussão, você vai ter os trabalhos e você vai ter um curso médio em teologia com duração de 2 anos. Preço de R$90. Então, se você gosta desses assuntos, se você quer aprender, se você quer se entregar ao ministério de ensino nessa ou em outra igreja, faça um curso de teologia. Nós vamos oferecer isso a partir de setembro. Se você tem esse interesse, me procure o Rubens e a gente pode então acertar isso aí. Se você tem dificuldade financeira, também fale para a gente da mesma forma. Ok? Passo a palavra então para o grupo de louvor.